Bem-vindos, queridos irmãos. Hoje queremos falar sobre um tema recorrente e importante desta data, onde muitos celebram Halloween. Se você aceitou Jesus e conhece a palavra de Deus, você já deve ter se questionado sobre essa comemoração. Então nós vamos conhecer alguns aspectos importantes a considerar e depois faremos uma oração a respeito desta data. Então assista a esse vídeo até o final e que sejamos dirigidos pela luz de Deus e sua palavra. Nos últimos anos, o Halloween cresceu no Brasil e se tornou uma febre especialmente por seu alto valor comercial, como a maioria das datas que celebramos. Além disso, no mundo todo se tornou um evento cultural importante, repleto de fantasias, decorações e festividades. Mas, como cristãos, é valioso olharmos para a história mais profunda do Halloween, compreendendo suas raízes, considerando o que ele pode ofuscar em nossa fé. Halloween, ou Véspera de Todos os Santos, originalmente estava ligado ao Dia de Todos os Santos, um dia separado para lembrar os santos e mártires. Mas, ao longo dos séculos, ele evoluiu, absorvendo folclore, tradições seculares e práticas que já não carregam o mesmo significado espiritual. Quando celebramos o Halloween como ele é hoje, corremos o risco de ele desviar nossa atenção de observâncias cristãs ricas que poderiam nutrir nossa fé. O Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro, segue o Halloween e nos convida a honrar aqueles que viveram fielmente para Cristo. É um momento para refletir sobre a nuvem de testemunhas mencionada em Hebreus 12, verso 1, cujas vidas testemunham a graça e fidelidade de Deus. Para as famílias, celebrar o Dia de Todos os Santos pode ser uma maneira de ensinar as crianças sobre a vida de crentes que exemplificaram fé, coragem e amor. Também há o Dia da Reforma, que cai em 31 de outubro. Esse dia marca a fixação das 95 teses de Martinho Lutero em 1517, um ato que deu início à Reforma Protestante. O Dia da Reforma nos chama a retornar às bases da nossa fé, Escritura, graça e fé em Jesus Cristo somente. Ao honrarmos o legado daqueles que lutaram para manter o Evangelho vivo, somos lembrados do poder da verdade e do chamado para viver fielmente em um mundo que talvez não entenda nossas convicções. Celebrar esses dias cristãos, Dia de Todos os Santos e Dia da Reforma, pode criar uma atmosfera de lembrança, reverência e ensino dentro de nossos lares. Para as crianças, é uma oportunidade de aprender sobre sua herança espiritual e ver a fé como algo vivo, poderoso e profundamente significativo. Aqui estão algumas maneiras de celebrar com elas. 1. Aprendendo sobre santos e reformadores. Compartilhe histórias sobre santos, reformadores e figuras históricas que viveram sua fé com ousadia. As crianças podem se conectar com verdadeiros heróis que amaram a Deus e impactaram o mundo de maneiras incríveis. 2. Oração e reflexão. No Dia de Todos os Santos, as famílias podem se reunir em oração, agradecendo a Deus por aqueles que vieram antes de nós. Juntos, peçam a Deus que nos ajude a andar em sua luz e a crescer em fé, inspirados por aqueles que já seguiram esse caminho. 3. Reuniões festivas. Organize uma reunião, um banquete ou até uma devoção familiar nesses dias. Deixe o tema centralizar-se na bondade de Deus, sua fidelidade e a alegria de fazer parte de sua família. As crianças podem participar por meio de canções, artesanatos ou brincadeiras que celebram a fé. Ao abraçarmos esses dias especiais, entramos em uma tradição de celebrar a obra de Deus na história e em nossas próprias vidas. É uma oportunidade para elevar nosso olhar acima dos prazeres temporários deste mundo e focar na vida eterna que compartilhamos com Cristo e os santos. Ao nos concentrarmos nesses dias, lembramos que fazemos parte de um reino que não é deste mundo, João 18:36, e que, assim como aqueles que vieram antes, somos chamados a viver de uma forma que aponte os outros para Ele. Vamos ensinar nossos filhos, celebrar nossa fé e resgatar esses dias em honra ao nosso Senhor, a verdadeira razão de nossa alegria e esperança. O Halloween, como é celebrado hoje, muitas vezes glorifica temas de escuridão, medo e até morte, elementos que estão em oposição direta à luz e vida que os cristãos são chamados a abraçar. Em Filipenses 4, verso 8, somos lembrados a focar em coisas que são verdadeiras, nobres, corretas, puras, amáveis e admiráveis, mantendo nossas mentes no que é digno de louvor. No entanto, as imagens de horror e susto tão prevalentes no Halloween promovem uma fascinação pelo macabro e oculto. Em vez de celebrar a vida e a bondade, os símbolos do Halloween de fantasmas e esqueletos a demônios e bruxas apontam para uma preocupação com a morte e o mal, coisas que Cristo veio conquistar, não celebrar. Além disso, o Halloween se tornou um momento em que as pessoas se disfarçam,
muitas vezes de formas que glorificam comportamentos pecaminosos, zombam de valores sagrados ou diminuem a dignidade da vida. Romanos 12 verso 2 nos lembra a não nos conformarmos com os padrões deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Quando nós ou nossos filhos nos vestimos como personagens que representam o pecado ou ideais mundanos, corremos o risco de nos conformar a uma cultura que abraça o que é contrário aos padrões de Deus. O Halloween pode trivializar questões de vida, morte e moralidade, reduzindo verdades sagradas a fantasias e encenações, minando a seriedade com que devemos abordar questões espirituais. O Halloween também promove um espírito de medo, que está em claro contraste com a paz e segurança que Cristo nos oferece. Em 2 Timóteo 1 verso 7, somos informados de que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. Mas o Halloween celebra o medo, encorajando a emoção de assustar e ser assustado. Para os cristãos, isso não se alinha com nosso chamado para descansar no amor perfeito de Deus, que lança fora o medo. 1 João 4 verso 18. Encorajar as crianças ou nós mesmos a celebrar o medo nos desensibiliza aos seus efeitos negativos e minimiza a esperança, coragem e paz que vem de uma vida centrada em Cristo. Além disso, as raízes e práticas do Halloween muitas vezes envolvem o ocultismo e o mundo espiritual, opondo-se diretamente ao nosso chamado para adorar o único Deus verdadeiro. Deuteronômio 18 versos 10 ao 12 adverte estritamente contra práticas como feitiçaria, bruxaria e comunicação com os mortos, todas essas coisas sutilmente tecidas na tradição e apelo do Halloween. Engajar-se com esses elementos, mesmo que de forma lúdica, pode abrir uma porta para influências que nos distraem da verdade de Deus, desviando nossos corações de seus padrões santos. Halloween, dessa forma, torna-se não apenas um feriado cultural inofensivo, mas um compromisso que pode enfraquecer lentamente nosso discernimento espiritual. Aceitar o Halloween como diversão inofensiva também pode nos enganar a borrarmos as linhas entre o que Deus considera sagrado e profano. Muitos justificam o Halloween como mera tradição ou entretenimento, esquecendo que o que celebramos e como celebramos molda nossos corações e mentes. Ao abraçar um feriado que celebra a escuridão, corremos o risco de nos tornarmos menos sensíveis à presença do mal e mais tolerantes com influências que contradizem nossa fé. Essa desensibilização pode dificultar a definição clara do que está alinhado com o coração de Deus e o que não está. Por fim, aceitar o Halloween sem questionar pode nos levar a compromissos em outras áreas de nossa fé. Celebrar este feriado pode parecer pequeno, mas pode plantar sementes de conformidade com o mundo, ensinando-nos a racionalizar práticas que, embora populares culturalmente, não glorificam a Deus. Ao permitirmos os temas do Halloween em nossas casas, mesmo que levemente, enfraquecemos nossa determinação de nos destacar como um povo peculiar. 1 Pedro 2 verso 9. Quando abraçamos algo que celebra o medo e a morte, nos afastamos da vida e luz de Cristo, tornando mais difícil viver plenamente nosso chamado como cristãos em um mundo que precisa ver a esperança que temos nele. O Halloween hoje não está apenas cheio de elementos de escuridão, ocultismo e magia negra, mas também glorifica cada vez mais práticas ligadas ao voodoo, zumbis e outros símbolos de morte e horror, todos apontando para influências que são tudo menos santas. Esses símbolos representam uma fascinação profana com o mal e muitas vezes sutilmente convidam ao comprometimento espiritual sob o disfarce de diversão inofensiva. Ainda mais preocupante, o Halloween moderno desenvolveu uma cultura altamente sexualizada, com fantasias e festas que muitas vezes promovem imodéstia e apelo sexual, especialmente influenciando meninas. A tendência crescente de fantasias provocativas para jovens mulheres, incluindo crianças, é profundamente preocupante. Ela promove uma visão distorcida do valor próprio, ligada à aparência física e apelo sexual, ao mesmo tempo em que banaliza dignidade, pureza e modéstia. Essa normalização de vestimentas e comportamentos inapropriados não só contraria o chamado cristão de honrar o corpo como templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6 verso 19 a 20, mas também incentiva uma cultura que vê mulheres e meninas como objetos de desejo. Em um tempo em que pureza e respeito próprio já são desafiados pela sociedade, o Halloween se torna mais uma avenida pela qual o diabo sutilmente distorce identidade e dignidade, afastando ainda mais nossas crianças do padrão de Deus para suas vidas. Esses elementos contemporâneos do Halloween representam uma séria erosão dos valores cristãos, especialmente em um tempo em que muitos de nós ansiamos por um avivamento espiritual e um retorno ao que é santo e honroso. Em vez de sucumbir a um evento que contradiz nossos princípios,
Que nossos lares possam ser lugares onde a luz de Cristo brilha mais intensamente, onde celebramos a vida, a pureza e a verdade que encontramos nele. Ao invés de nos conformarmos ao Halloween, podemos usar esta época do ano para ensinar nossos filhos sobre a luz, a bondade e a verdade de Deus. Podemos cultivar em nossos lares um espírito de celebração da vida e do amor divino, promovendo práticas que verdadeiramente oram a Cristo. Aqui estão algumas maneiras práticas para substituir a celebração do Halloween por momentos que engrandecem nossa fé. 1. Noite de luz e oração. Em vez de decorações sombrias, iluminem a casa com velas, simbolizando a luz de Cristo que dissipa toda a escuridão. Reúnam-se em oração, agradecendo pela proteção de Deus e pedindo bênçãos sobre a vizinhança. Vocês podem até caminhar juntos e orar silenciosamente pelas casas ao redor, pedindo que o amor de Cristo alcance cada família. 2. Compartilhamento do Evangelho. Aproveitem essa época para ensinar aos filhos sobre o poder transformador do Evangelho. Algumas famílias preparam saquinhos com versículos e guloseimas, entregando para amigos e vizinhos. Essa é uma forma de levar a mensagem de Cristo ao mundo, aproveitando a abertura da data para distribuir pequenas lembranças. 3. Celebração do Dia de Todos os Santos e da Reforma. Organize uma celebração em casa ou na igreja para compartilhar histórias de figuras cristãs que marcaram a história. Deixe as crianças se vestirem como esses heróis da fé e ensinem sobre suas vidas e lições. Isso dá às crianças exemplos positivos e enriquece seu conhecimento sobre os fundamentos do cristianismo. 4. Artes e ofícios sobre a criação de Deus. Incentive atividades criativas que celebram a criação divina, como artes e ofícios inspirados na beleza da natureza. As crianças podem fazer artes sobre o amor de Deus e sua criação, desenvolvendo um respeito pela vida e pela beleza que nos rodeia, reforçando o valor de proteger e honrar o mundo criado por Ele. 5. Momentos de reflexão e louvor em família. Aproveitem esse tempo para ler passagens bíblicas sobre luz, verdade e vitória sobre as trevas. Louve a Deus como família, reconhecendo que Jesus é a verdadeira luz que dissipa qualquer temor. Atividades assim ajudam a criar uma atmosfera de paz e segurança, especialmente para crianças, mostrando-lhes que não há nada a temer quando estão em Cristo. Transformar o Halloween em um tempo para celebrar a fé é uma forma de testemunhar nossa esperança em Cristo. Esse compromisso nos separa do mundo e nos identifica como parte do povo de Deus, firmes na luz de seu amor e na segurança de sua proteção. Portanto, queridos irmãos, que possamos ver este tempo do ano como uma oportunidade para reafirmar nossa fé, ensinar a próxima geração e proclamar que pertencemos ao Senhor. Que nossas casas brilhem como faróis de fé e esperança, iluminando a escuridão ao redor. Façamos juntos essa oração. Pai Celestial, viemos diante de Ti hoje com corações humildes, buscando Tua verdade e luz em um mundo que muitas vezes celebra a escuridão. Abre nossos olhos, Senhor, para ver a verdadeira natureza das coisas ao nosso redor. Ajuda-nos a discernir as sutis enganações do inimigo que podem parecer inofensivas na superfície, mas são prejudiciais aos nossos espíritos e corações. Exponha para nós as maneiras pelas quais o Halloween e tradições semelhantes glorificam as forças das trevas, alimentando-se de medo, morte e coisas que nos afastam da Tua santa presença. Pai, ilumina nossos corações e mentes para que possamos caminhar em Tua luz, sustentando o que é bom, puro e agradável aos Teus olhos. Senhor Jesus, elevamos todos aqueles, especialmente crianças e jovens, que podem ser atraídos pelo Halloween sem compreender plenamente suas origens e implicações espirituais. Protege-os, Senhor, de quaisquer influências prejudiciais que busquem heredar seus corações e mentes. Escuda-os de imagens, atividades e espíritos que promovam o medo, a sensualidade e a fascinação pelo mal. Guarda a inocência deles e os cerca com Teu amor, para que possam ser conduzidos a uma compreensão mais profunda da Tua bondade e verdade, em vez das mentiras deste mundo. Que Tua verdade rompa todo véu de engano, para que seus corações se voltem para Ti. Pedimos, Pai, que traga proteção espiritual sobre cada crente que escolhe não participar dessas celebrações, bem como aqueles que participam, consciente ou inconscientemente. Oramos por Tua armadura sobre cada um de nós, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé e a espada do Espírito.
Fortalece nossa resolução de caminhar em santidade e pureza, rejeitando tudo o que glorifica o mal e permanecendo firmes contra os esquemas do inimigo. Enche-nos com sabedoria e discernimento para fazer escolhas que te honrem, resistindo a qualquer influência que nos distraia do teu amor e propósito para nós. Senhor, declaramos teu poder sobre todo espírito de escuridão, medo, ocultismo e morte que procura influenciar nossas vidas, lares e comunidades. Em nome de Jesus, atamos todo espírito que não te confessa como Senhor e repreendemos sua influência sobre nossos corações e mentes. Declaramos liberdade do medo, da fascinação pelo oculto e de qualquer espírito de luxúria, sensualidade ou violência promovido nesta época. Jesus, tu conquistaste a morte e as trevas, permanecemos firmes nessa vitória e ordenamos que todo espírito impuro fuja em teu nome. Pai, ao escolhermos caminhar em tua luz, ajuda-nos a ser um farol para outros que possam estar buscando a verdade. Usa-nos, Senhor, como vasos do teu amor, brilhando intensamente em um mundo que precisa ver tua bondade. Concede-nos oportunidades de compartilhar tua verdade com aqueles que ainda não a conhecem. Que nossas vidas reflitam a alegria e a paz encontradas somente em ti, atraindo outros para longe da escuridão e em direção à tua luz eterna. Agradecemos-te, Senhor, por tua fidelidade, tua proteção e teu amor. Em nome poderoso e glorioso de Jesus, oramos. Amém.